Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fazendo uma breve oração. Bendito Deus, quero primeiramente agradecer ao Senhor por ter nos trazido aqui, Senhor Deus, em segurança, viemos de longe. E quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós essa manhã. Que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, como instrumento para anunciar a tua palavra. Que o Senhor possa abrir os corações, Senhor Deus, para receber a tua palavra. Por favor, Senhor Deus, ilumina, Deus, o nosso entendimento, para que as verdades bíblicas penetrem os nossos corações, Senhor. Longe de ser as verdades do Rafael, longe de ser as verdades de qualquer outro teólogo, Senhor, mas queremos viver a verdade da tua palavra, daquilo que a tua palavra ensina. E que essas verdades possam nos penetrar hoje para a glória do teu nome. Amém. 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 Essa não era uma igreja desconhecida do apóstolo Paulo, né? A igreja de Éfeso era uma igreja onde Paulo teve um trabalho e um desempenho na plantação dela muito árduo, né? Quem lembra lá, se não me engano, em Atos 19, toda a dificuldade que foi estabelecer essa igreja e como também foi a despedida de Paulo dessa igreja, né? Dizendo que na sua partida essa igreja sofreria com falsos profetas que sairiam de dentro dela, né? Então, desde a plantação até o final, até quando Paulo ele vai embora da igreja, quando ele deixa a igreja de Éfeso, ele alerta a igreja dessas dificuldades. Por que isso? Porque a gente não pode fazer uma leitura da carta de Éfeso sem entender em que situação cultural essa igreja está inserida. Para quem não sabe, a igreja de Éfeso ela está localizada numa região onde se tinha um templo enorme, o templo de Diana ou de Artemis, e nesses locais eram feitos cultos de diversas religiões e adoração a diversas divindades. E era muito comum, na prática desse culto, haver disputas, né? Homens que trabalhavam na entrada desse templo vendiam imagens e muito do comércio e do desenvolvimento econômico dessa cidade se dava por causa da idolatria. Então, o templo de Artemis ele não era apenas marcado por essa pluralidade religiosa, mas também era marcado por muita diversão e por uma cultura muito diversificada. Aqueles que trabalham com pastorado sabem como a cultura ela influencia a igreja. Como a cultura, como o local onde você está, isso acaba, de certo modo, respingando na igreja e trazendo algumas mazelas para dentro da congregação. É diferente ser um pastor no Rio de Janeiro e ser um pastor no Nordeste. A cultura influencia, a gente sabe disso. E Paulo estava ciente de que a cultura da onde essa igreja estava inserida poderia influenciá-la. Por isso que a carta, se você ler bem, ela é dividida em duas partes. A primeira parte da carta fala da ação divina em nos salvar, fala de Deus nos salvando, de Deus nos elegendo, de Deus nos predestinando, de nós vimos ao conhecimento da verdade através de Deus. E depois a carta ela faz uma virada para falar da nossa vocação diante disso. A proposta de Paulo sempre foi essa. Se você ler o capítulo 1, se eu não me engano, no verso 17 ou 18, Paulo vai falar assim: eu estou escrevendo essas coisas para vocês para falar da esperança do vosso chamamento. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está falando, eu estou escrevendo para que vocês andem de uma forma digna do chamado de vocês. Para que vocês vivam de forma digna, para que vocês correspondam àquilo que vocês foram chamados. Então, quando nós olhamos a primeira parte da carta, a gente vê no capítulo de número 1, verso 3, bendito, aí vem a ação divina. Seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí você vai continuar a leitura do capítulo 1, e você vai ver diversas vezes Paulo usando esse linguajar. Porque nele, porque nele, porque nele. Olha, capítulo 1, no versículo de número 11. Nele digo, no qual foste também feita herança. No versículo 7 ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Está falando de Cristo novamente, né? Então, ele começa trabalhando a ideia de que nós fomos resgatados.
capítulo 2, verso 1 diz, diz assim, capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida quando vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aí ele vai falar no verso 5 que ele nos uniu a Cristo. Depois ele vai falar de toda a ação divina em nos salvar. Por que Paulo faz isso? Para mostrar para essa igreja, para mostrar para os irmãos que estavam lendo essa carta, que olha, Deus realizou todas essas obras em seu favor. Agora você tem que dar dignidade. Você tem que andar de forma digna desse chamado, de forma digna dessa vocação. E aí, a partir do capítulo 4, Paulo vai dar alguns exemplos práticos de como andar de forma digna dessa vocação, em contraste com aquela sociedade corrompida. Se você ler o capítulo 4, do 1 ao 6, Paulo vai contrapor as divisões e a rivalidade promovida pela idolatria local. Ele vai falar o quê? Que nós devemos andar em união, andando com toda humildade, mansidão, longanimidade. Você continuar a leitura, ele vai falar da diversidade dos dons para edificar-se uns aos outros. Os dons, eles são para uso da edificação do próximo. Eu recebo o dom de Deus para edificar o próximo. Então Paulo está falando, olha, não é mais como vocês eram quando vocês eram mundanos. Não é mais como quando vocês participavam dos cultos a Diana, a Artemis, que havia uma disputa e uma rivalidade entre religiões. Agora os dons que Cristo concede a vocês é para servir ao próximo, é para dar ao próximo. No capítulo 4, verso 17, ele vai dizer assim, olha, não andeis como gentios, que andam na vaidade dos vossos pensamentos. Por que ele diz isso? Contrapondo mais uma vez a conduta da cidade. O capítulo 5 é o que fica mais marcado, que ele começa, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, que as impurezas, as parvoíces, chocarrices não sejam mencionadas no vosso meio. Paulo ele demonstra na carta que ele estava preocupado com a igreja se tornar como o mundo. Né? E a gente sabe que isso é perigoso. A gente tem visto isso nos nossos tempos. A igreja ela tem cada vez mais, hoje em dia, algumas igrejas têm cada vez mais sido semelhantes ao que o mundo é. Mas não é essa a ideia que Paulo tem para essa igreja. Então, a partir do capítulo 4, verso 1, ele vai falar, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de forma digna do vosso chamado. Que andeis de forma digna da vossa vocação. E aí ele vai falar sobre casamento, o marido deve amar a esposa deve se submeter ao marido, os pais devem não irritar os filhos devem honrar os pais, o cristão deve ser revestido de toda a armadura de Deus. A ideia da carta, a divisão da carta é muito clara. É importante nós entendermos isso. Primeiro, Deus fez por nós. Deus nos salvou, nos predestinou, nos elegeu. E agora nós temos que dar dignidade àquilo que Deus fez por nós, andando de forma que comprove de que nós de fato somos de Deus. E aí, a primeira coisa que Paulo vai falar sobre dar dignidade à vocação é a união do corpo de Cristo. Para Paulo isso é mais importante. E não é a primeira vez que Paulo trata isso nas suas cartas. O irmão leu aqui em Coríntios, não vou citar mais à frente. A primeira coisa que Paulo trata, como eu dou dignidade ao meu chamado, como eu dou dignidade àquilo que Cristo fez por mim, me unindo ao corpo de Cristo e preservando a sua unidade, andando em unidade com a igreja de Deus. É para isso, e para que isso seja alcançado, o cristão precisa abrigar 4 virtudes essenciais para que ele dê dignidade a esse chamado. E essas 4 virtudes estão no texto. Olha para o texto de novo. Paulo diz assim, no capítulo 4, verso 2. Efésios 4, verso de número 2. Ele diz, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu costumo dizer, eu estava dando uma aula expositiva dessa carta numa igreja, numa Assembleia de Deus, que incrível que pareça. Eu falei, irmãos, se tiver essas 4 coisas, não tem desunião na igreja. Se essas 4 virtudes estiverem transbordando no nosso coração, não tem conflito na igreja. Mas, Rafael, tem conflito na igreja? Tem conflito porque essas 4 virtudes não estão abundando em nós. Então, vou falar de uma por uma aqui, fazer um sermão praticamente tópico textual, para a gente poder entender o que são essas virtudes e por que elas precisam abundar. Lembre-se, isso dá dignidade à nossa vocação, dá dignidade ao nosso chamado. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós devemos andar com toda humildade. Humildade é essencial para a união do corpo de Cristo. A humildade reflete uma atitude de submissão e reconhecimento da nossa dependência de Deus, em contraste com o orgulho e a autossuficiência comum na cultura grega e no culto que era oferecido naquela região. Ou seja, a humildade, ela não só
nos coloca submisso a Deus, mas nos coloca submissos uns aos outros. Nós não nos achamos superiores aos outros. Eu gosto muito de ler os puritanos falando sobre a doutrina do pecado, que eles são bem radicais, né, nesse assunto. Eu lembro de ter lido um puritano que disse que era mais fácil o cristão, o contrário de humildade e orgulho, né? Era mais fácil o cristão abandonar o pecado do que abandonar o orgulho. Nós somos orgulhosos. Adão nos marcou com isso. Você vê, o orgulho é a causa de muitas brigas e de muitas desunião que nós temos dentro das nossas congregações, dentro das nossas igrejas. Nós temos dificuldade de nos submeter a pessoas e também, nós temos dificuldade de submeter a Deus, imagine as pessoas, né? Nós temos dificuldade de nos colocar abaixo das pessoas. E essa é uma virtude que Paulo considera essencial para que a igreja se mantenha unida. Em Filipenses 2:3, Paulo apresenta a Cristo como o maior exemplo de humildade a se esvaziar para servir e salvar. Lembra, o problema da carta que Paulo escreve à igreja de Filipe, a Filipenses, era a desunião de duas irmãs. Se não me engano, era Evódia e Sídquim, que diz no capítulo 4, e elas estavam contendendo, brigando. E Paulo fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, domingo, eu não sei como vocês ceiam na igreja de vocês, se é o primeiro domingo, se é o último domingo, se é no domingo do meio. Mas todas as vezes em que nós ceamos, nós citamos um texto bíblico, que se encontra em 1 Coríntios 11, que diz que Jesus, na noite em que foi traído, você já meditou nesse texto? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comer, esse é meu corpo que é partido por vós. Você já meditou nesse texto? Na noite em que foi traído, Jesus teve comunhão. Isso é humildade. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que Judas iria entregá-lo. Ele sabia que o restante iria fugir. Ele sabia que Tomé não acreditaria nele. Mesmo assim, Jesus teve comunhão. Isso é muito gracioso. Isso é um exemplo muito gracioso para nós. Isso é um exemplo de humildade. Ele lavou os pés de traidores. E humildade é isso, irmão. É quando a gente reconhece que mesmo podendo fazer, ou mesmo podendo ser, desejamos não ser. E desejamos não fazer. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele era Deus, Senhor do Universo. As profecias dizem a respeito de Cristo coisas maravilhosas, que as nações se curvariam diante dele. As profecias dizem que ele se assentaria no trono de Davi, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele criou todas as coisas. E mesmo assim ele se esvaziou de toda a sua glória para nos servir, para se entregar por nós. E para ter comunhão com pecadores. Na noite em que foi traído, tomou o pão e teve comunhão. Isso é muito importante, irmão. E aí às vezes a gente fica, eu não gosto de pregar de forma muito hipotética, tá? Vocês vão reparar nisso. Irmão, não pode ser assim. Não, irmão. Eu estou pregando para vocês, eu estou falando de vocês, eu estou falando de mim também. Às vezes a gente briga por coisas tão pequenas, a gente deixa de ter comunhão por coisas tão insignificantes, a gente deixa de apaziguar, de ter amizade com pessoas por causa de coisas pequenas, irmão. E Jesus decidiu, quem de nós aqui partiria o pão com pessoas que a gente saberia que iria nos trair, que não nos traiu, que a gente tem que perdoar. Mas ele teve essa compaixão, e Paulo usa esse exemplo para apaziguar uma briga numa igreja. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus não teve por valioso ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se. Então, as aplicações práticas dessa primeira implicação é valoriza a opinião e contribuição dos outros, buscando cooperar em vez de competir. O irmão bem falou aqui, foi muito sábio. Hoje nós não temos leões, hoje nós não temos coliseu, mas aquela igreja, ela avançava. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, ela crescia. Hoje, nós não temos os empecilhos externos. O que nos dificulta? O nosso interior. Quem nós somos por dentro das nossas congregações. Você lembra da carta escrita a Tessalonicenses? A primeira carta, ela é maravilhosa. Paulo reconhece o trabalho daquela igreja. Ele diz, vocês são um modelo da Acaia. Aquela igreja era uma igreja que trabalhava. É verdade que tinha os preguiçosos lá dentro. Mas aquela igreja era uma igreja boa. Paulo está elogiando aquela igreja. Mas quando Satanás quer destruir uma igreja, ele ataca ela por dentro. Como é que a segunda carta é escrita? Irmãos, alguém turbou vocês escrevendo uma carta como se fosse eu que tivesse escrito falando que o Senhor Jesus já voltou. Ou seja,
A estratégia de Satanás, que era atacar por fora aquela igreja, que estava sofrendo com as perseguições, porque Paulo fala isso na primeira carta, estava sendo destruída por causa de uma pequena carta que escreveram em nome de Paulo. Dá a entender, o texto dá a entender isso, que alguma carta que foi escrita pelo nome de Paulo falando que a vinda de Jesus já tinha se concretizado. Um problema interno. E muito do crescimento das nossas igrejas esbarram no nosso interno, o orgulho de homens. O orgulho de homens tem impedido a igreja de crescer. Que haja em vós o mesmo sentimento que teve Cristo, sendo o Senhor, lavou os pés dos seus apóstolos. Amém, irmãos? A segunda coisa que a gente pode tirar de lição desse texto, que Paulo está dizendo que é essencial para a união, é a mansidão. A mansidão, eu gosto dessa definição aqui de mansidão. Significa força sob controle. Ou seja, paciência e gentileza no trato com os outros, mesmo em situação de conflito. O manso é quem tem a força sob o controle. E a mansidão é essencial para manter a unidade da igreja, porque o manso ele não está disposto a brigar nunca. O manso não está disposto a retalhar nunca. Vou contar uma situação para vocês. A gente estava falando ali quando eu cheguei sobre trabalhar como auxiliar administrativo, né? Nossa, é um perrengue trabalhar de auxiliar administrativo. Perdoe quem trabalha com auxiliar administrativo, mas é um perrengue, né? Você é formado, você faz pós-graduação, mas aí a empresa te contrata, não, vou te contratar para ser auxiliar administrativo. Meu primeiro emprego, eu trabalhei como jovem aprendiz numa empresa de uma construtora, né? E eu reparei que nessa construtora as pessoas não sabiam fazer planilhas. Naquela época eu estava estudando logística também, estava assim, avançado em Excel. Eu fiz as melhores planilhas da empresa, calculei tudo, deixei as planilhas todas prontas. Pô, a planilha maravilhosa, calculava tudo, só botava um pingo, calculava tudo. Naquela época eu sabia fazer isso, hoje eu não sei mais não, irmão. Quem sabe que trabalho. Teve uma reunião dos líderes da empresa, e nessa reunião o jovem aprendiz não fala, né? Mas você sabe, né? A imaturidade e a juventude, elas caminham de mão dada, né? Eu levantei a mão e falei, olha, eu sei que vocês estão com dificuldade aí nas planilhas, me dá que eu faço tudo. Eu resolvo sair tudo, isso aí vai ficar bom. Só que, na minha imprudência de jovem, né, eles falaram, tá certo, você vai fazer, gostamos das suas planilhas, você vai resolver esse problema. Só que tem outras pessoas na empresa que trabalham lá. E aí, no dia seguinte, essas pessoas trancaram todos os armários e todas as salas da empresa para você, já vai aprender, você vai botar papel na impressora. Eu falei, mas o chefe falou, não importa o que o chefe disse, a gente quer que você bote papel. Ou seja, quem trabalha no mundo corporativo sabe, né? Para você crescer, você vai barrar em alguém. É fato, é assim que o mundo corporativo funciona. Eu sou formado em administração, eu sei do que eu estou falando. É assim que funciona. Falei, tá bom, se o meu papel, se a minha função é colocar papel na impressora, eu vou colocar papel na impressora. Fiquei 9 meses colocando papel na impressora, no dia da demissão, né, no fim do contrato. E a chefe me chamou e falou, não entendi. Por que você não fez as planilhas? Por que você decidiu não fazer nada? Eu falei, olha, aconteceu isso, eu fui impedido por eles. Ela me deu um conselho, que provavelmente foi o diabo que ensinou a ela. Falou assim, aprende que no mundo corporativo a gente precisa passar por cima das pessoas. A gente precisa destruir as pessoas para a gente alcançar os nossos objetivos. Guarda isso no seu coração, que você vai ver que é assim que tem que ser. Agora, olha aqui, teu salário era em 2012, isso era em 2012, teu salário ia para R$2.000. E era R$2.000 mesmo. Naquela época era muito dinheiro. E eu deixei de assinar teu salário aqui para ir para R$2.000 para você trabalhar para a gente de forma efetiva, porque você não quis passar por cima de algumas pessoas. Enfim, eu decidi seguir o conselho de Cristo, né? De não retalhar. Mas eu aprendi uma lição muito importante naquele dia e que eu talvez pense que alguns cristãos ainda não conseguiram aprender essa lição. O manso, o que não exerce força, o manso, ele sempre perde. O manso sempre perde. Naquele dia eu aprendi isso. E o manso sempre vai perder. Não existe manso que vence. Não existe. Que isso, Rafael? Essa é uma verdade. E é talvez por isso que seja tão difícil perseguir essa virtude. Porque na nossa sociedade, você ser manso, você não exercer força, você sempre sai perdendo. E eu vou te falar uma coisa, Jesus sabia disso. O que Jesus diz lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados os mansos. Os mansos sempre perdem. Mas qual é a promessa que ele faz para os mansos? Eles herdarão a terra.
Jesus sabe que eles sempre perdem. Por isso que Jesus promete herança para eles. Ser manso é sempre perder. Por isso que essa é uma virtude que a gente não gosta de perseguir, porque a gente não gosta de perder. A gente não gosta de ser perdido. Eu já tive diversas situações na minha empresa em que eu podia passar por cima de pessoas, mas decidi seguir o conselho de Cristo, de não fazer. E sempre perdi. E sempre vou perder. Estou satisfeito com a herança que Jesus reservou para mim. Mas isso, irmãos, mantenha a unidade da igreja. Lembre-se, o mais importante para Paulo aqui é a unidade, não é você sair vencedor. O mais importante para Paulo é a igreja estar unida. E Jesus, ele fala isso em Mateus 11, 29, de uma forma muito simples. Olha como Jesus fala: venha aprender de mim que sou manso e humilde. Irmãos, Jesus não foi assassinado. Ele se deu. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a entregou. Ele se deu. Ceda. Ceda nessa queda de braço. O mais importante não é você vencer um debate. O mais importante não é você estar certo sobre a posição da caixa de som. O mais importante não é você estar certo sobre se é violão ou teclado. O mais importante é a igreja de Deus estar unida e funcionando para a glória dele. Mas aplicações práticas é: responda com gentileza em momentos de desentendimento, evitando palavras ou ações impossíveis. Uma coisa que a gente acha é que mansidão é uma virtude que a gente tem, que vai estar tudo resolvido, tudo tranquilo na nossa situação. Não é verdade. Já disse, eu não gosto de pregar de forma hipotética, eu gosto de ser bem honesto com vocês. Eu sinto vontade de enforcar os outros todo dia. Você também sente. Eu trabalho com TI. Às vezes eu tenho que andar de um campus da escola a outro para o professor que mandou uma mensagem para mim falando que o Wi-Fi não está conectando, e eu chego lá, o Wi-Fi da pessoa está desligado. Dá vontade de enforcar. Isso acontece. Tem uma coordenadora lá onde eu trabalho lá, que ela me tirou mesmo, foi pegar no meu pé. Tudo que acontece, ela vai no nosso chefe, o Rafael. Aí às vezes ela dá um mole lá, ela fica: agora o Rafael vai me entregar. Eu não entrego, porque eu e o pastor João, a gente entrou num acordo, vamos amontoar a brasa sobre a cabeça dela. Mas isso não quer dizer que eu não tenha vontade de enforcá-lo. Eu tenho. Esses dias ela arrumou uma pra mim lá que eu falei assim: meu Deus, e agora? Aí eu peguei o carro, entenda, eu peguei o meu carro, saí do trabalho, fui dar uma volta na Barra da Tijuca, visitei a praia. Falei com o meu chefe: tô saindo. O que tu tá fazendo? Não vou... Hoje a mansidão foi embora. Vou dar uma volta. Aí eu fiquei meditando naquele texto de Filipenses que diz assim, que é Paulo tentando apaziguar aquela briga, né? Filipenses 4, acho que é o versículo 4, você diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos. Moderação é isso, controle. Eu sou descontrolado, eu preciso disso. Eu dei a volta, parei o carro, depois fui lá na minha chefe. Não, acho que ela entendeu errado. Eu acho que ela se expressou mal, porque ela falou uma mentira e eu tinha que falar que ela mentiu. Ela se expressou mal, ela entendeu errado. Eu posso não ter falado bem. Pra quê? Pra manter a unidade do meu local de trabalho. Porque senão eu vou estar sempre indo trabalhar em guerra. E eu não quero isso. Então mansidão é isso. O John Stott, ele faz uma definição legal. A meiguice, a mansidão, é a ausência da disposição para asseverar direitos pessoais, seja na presença de Deus ou na presença dos homens. Esse texto de Filipenses, ele é interessante porque ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí o advérbio ali indica o seguinte: perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor, não é perto está o Senhor no sentido de que o Senhor Jesus está voltando, mas perto está o Senhor no sentido de que Deus está vendo, Deus está olhando. Quando você deixa de brigar e deixa de asseverar os seus direitos, eu creio, e eu não estou tentando ensinar uma teologia da vingança, não é isso, mas Deus, ele entra e Deus resolve da maneira dele. Deixe Deus resolver isso. Em Romanos diz o quê? Não dê lugar à ira, mas deixa com Deus. E Deus fala o quê? Minha é a vingança e eu a retribuirei. Não que Deus vai matar a mulher lá, a coordenadora, nem isso, não é nada desse tipo não. Mas Deus coloca essas pessoas em situações de dificuldade por causa da própria língua. Deixe essas pessoas se atarem. Você mantém a sua integridade e a sua mansidão. O Senhor está perto. Você não precisa brigar. O exemplo bíblico disso é Abraão e Ló. Ló, tu quer ir para onde? Quero ir para ali. Tá bom, então vai. Isso é mansidão. Abraão poderia falar: sou mais velho,
você saiu comigo, você veio de carona, você foi fortemente abençoado. Porque a promessa foi feita para mim, eu fui abençoado, então quem decide sou eu. Mas Abraão era um homem manso, não era? E o que ele falou? Pode ir, pode escolher. Aonde você quer ir? Se não me engano, a palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso E ele teve momentos que, se você ler Moisés, você vai rir. Quando Moisés sobe o monte, é isso que eu estou falando. Eu não quero que vocês tenham a ideia de que mansidão é um sentimento que vocês nunca vão ficar irados, nunca vão querer brigar. Mas nesses momentos é bom você guardar sua língua e sair de perto para que não aconteça nenhum tipo de coisa preservando a unidade da igreja. Moisés sobe o monte. Ele está 40 dias lá recebendo a lei. Deus fala, desce que o povo está fazendo queimar os meus olhos. Moisés desce. Ele vê um bezerro de ouro, o povo idolatrando. Ele pergunta para Arão, o que aconteceu? Arão, eu joguei esse ouro aí e pulou esse bezerro dentro do fogo. Né? Um estranho, história esquisita. Mas vocês já repararam que Moisés ele fica tão irado, que ele derrete o ouro, mistura com água e fala, agora vocês vão beber, vocês querem idolatrar, agora vocês vão beber. Esse era o homem mais manso da terra. Tem momentos que isso vai acontecer. Ele bate na rocha, mas ele era um homem manso. Não estou negando a escritura, Moisés era um homem manso. Mas esses momentos vão acontecer. E você tem que ter sabedoria para se retirar. Amém? Se tiver com dificuldade, Ló, vai para esse lado, eu vou para esse, para que não haja nenhum tipo de conflito. A mansidão busca paz e prefere abrir mão dos direitos em favor da unidade, em harmonia. Amém? Em terceiro lugar, longanimidade. Vai ter futebol hoje? Se eu jogar no seu time, você vai ter que exercer isso daqui. Então preste bastante atenção. Preste muita atenção. Se você, por favor, não sou bom. Eu joguei de lateral direito, eu tinha 12 anos de idade. Eu não tenho nem mais joelho para jogar bola. Então assim, por favor, preste atenção no que você vai ter que exercer. A terceira coisa que Paulo fala no texto de manter a unidade da igreja é a longanimidade. A longanimidade refere-se a ter paciência prolongada, suportando falhas e imperfeições dos outros sem desanimar ou retalhar. Eu tenho certeza que você pensou em alguém. Tem que suportar. Tem que suportar até que essa pessoa chegue na maturidade. Suporte. Demore. Prolongue-se em aceitar essa pessoa. Por que você deve fazer isso? Pelo simples fato de que Deus foi longânimo com você. O maior exemplo bíblico de longanimidade é Deus. E às vezes o que a gente pouco medita, uma vez eu falei isso para uma mulher, ela quase me bateu, é que a nossa impiedade, antes de nós nos convertermos a Cristo, a nossa impiedade ela não era marcada pela indiferença. Nós não éramos indiferentes a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É um texto maravilhoso. No verso 10 ou 11, Paulo diz assim, porque se nós quando éramos inimigos, nossa postura anterior era de inimizade com Deus. Nós não éramos indiferentes. O texto bíblico diz que nós éramos inimigos de Deus. E não precisa ser muito inteligente para saber o que Deus faz com seus inimigos. Deus os destrói. E Ele tem poder para fazer isso. Mas Deus foi longânimo. Eu gosto muito de meditar nesse texto de Romanos, porque sempre que eu leio ele, eu penso que na minha impiedade, eu me armava, porque eu era inimigo de Deus, para ir contra Deus. E em todo momento que eu estava me armando, Ele estava se desarmando, morrendo numa cruz. Então, quando você pensar em longanimidade, pense em Deus, que tem que te aturar, camarada. Deus tem que me aturar. Às vezes eu olho para minha esposa assim e eu falo, eu sou muito chato. A minha esposa é mesmo. Eu falo, eu não sei como você é mentira. Eu sou chato. Né? Eu falo, caramba, cara, às vezes nem eu me aturo. Tem dia que eu acordo que eu falo assim, Deus, eu não estou me aguentando. Não estou me aguentando. Nós somos muito chatos. É porque a gente fala assim, irmão, você tem que suportar o próximo. Mas a gente esquece que o próximo tem que suportar a gente também. Tem que suportar as nossas manias, nossos jeitos, nossas falas. A gente tem as nossas crendices. Nós somos resultados do que a nossa família nos ensinou. Acho que todo mundo está de acordo com isso. A gente aprendeu coisas na nossa casa, na nossa família, e às vezes a gente leva para um casamento, vou dar o exemplo do casamento novamente, que lá na outra família da minha esposa, ela não aprendeu que é daquele jeito não. Aprendeu que é de um jeito diferente. A briga está pronta. E aí no casamento um tem que suportar o outro. Pô, mas a gente não usa a toalha desse jeito, a toalha tem que ser colocada do lado da esquerda para a direita.
Eu falo, mas eu aprendi com a minha mãe que tem que ser da direita para a esquerda. Né? E na igreja tem isso, gente. Nós somos diferentes, nós vamos lidar com pessoas diferentes. Entendeu? Você vai olhar para um camarada que torce pro Vasco, você não vai entender porque que o cara torce pro Vasco. Esse cara torce pro Vasco, irmão. Então, assim, essas diferenças precisam ser suportadas. Por quê? Porque... Desculpa os vascaínos, perdão, sei que é delicado. Perdão. Um exemplo ruim. Mas essas diferenças, elas precisam ser suportadas porque a igreja precisa estar em primeiro lugar. A união da igreja precisa estar em primeiro lugar. Mais do que as minhas indiferenças, mais do que as minhas crendices, aquelas coisas que eu aprendi, que não são certas nem erradas do ponto de vista doutrinário, mas que irritam os outros. Irrita. Então, precisamos ter essa paciência. E aí o exemplo bíblico disso é Deus com o povo de Israel. Irmão, que povo chato. Assim, tem muito judeu que se gloria na Torá. Acredito que os irmãos já fizeram a leitura toda da Bíblia, e a Torá faz parte da Bíblia. Você lê lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que raiva que dá, cara. Aquele povo é muito chato. Aquele povo é igual eu sou muito chato também. Você vê o tempo inteiro o povo tirando a paciência de Deus. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Deus, estamos com fome, mas eu mando maná. 3 varas de maná. Queria comer uma carne. Aí Deus, tu vai comer carne até sair pelo nariz agora. É assim que está dando. É desse jeito. Ele se irrita tanto, Deus, Moisés, tu vai comer até sair pelo nariz agora. Cara, é uma coisa assim que vai... Cara, e Deus é extremamente paciente. Lembre-se, Deus exerce essa paciência em nosso favor, porque nós somos complicadíssimos, nós somos chatos, nós somos chatos. Nós somos muito chatos. Em último lugar, ele diz assim, suportando uns aos outros em amor. Suportar em amor implica tolerar e conviver com os outros de forma amorosa, mesmo em suas fraquezas, erros ou diferenças. Em 1 Coríntios 13, diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu gosto desse texto de Coríntios, porque acho que é o verso anterior que diz assim, o amor não busca os seus interesses. Eu acho esse texto lindo, né? O amor, ele não está querendo se beneficiar do que ele sempre visa o benefício do próximo. Se nós pensássemos assim, você agiria em amor para me beneficiar e eu agiria em amor para te beneficiar. Veja que esse é o problema da igreja de Coríntios, porque quando Paulo fala dos espirituais lá no capítulo 12, até o capítulo 14, o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando os dons para benefício próprio. Se você reparar bem, é isso que Paulo está dizendo. Pô, Deus fez a igreja, o corpo. Deu a cada membro do corpo um dom para que o dom fosse usado para edificação mútua. O que o camarada estava fazendo? Eu vou falar um idioma que ninguém entende e vou ficar aqui na minha falando esse idioma que ninguém entende. Ele está sendo egoísta. Aí Paulo, para mostrar que isso é egoísmo, fala, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. O amor não busca os seus interesses. O dom, ele é dado para benefício do... Por isso que ele começa o capítulo 14 falando assim, segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais. Se eu estou andando em amor e buscando os dons, o que Deus me der de dom é para beneficiar o próximo. Isso é lindo. É isso. E a nossa dificuldade é justamente isso, irmão. Em servir, em dar, em amor. Você pode ver, vou dar um exemplo bobo aqui. Se a gente tiver que dar carona para algum irmão, a gente já dá carona cobrando tiro da gasolina, né? A gente não consegue sofrer em amor. Isso é verdade. Lembra que eu falei que o manso sempre perde? Quem ama sempre sai no prejuízo. Isso não vai mudar, gente. O amor se prejudica para beneficiar o próximo. O amor se dá para beneficiar o próximo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mostrando que a base do relacionamento cristão é o amor sacrificial. Nós nos sacrificamos pelo próximo. Aquela igreja ela era imatura porque ela estava usando o dom para benefício próprio. De modo que nós lemos aqui que Paulo tem que falar, irmãos, olha, a orelha não é menos importante que a boca, a cabeça não é mais importante que o pé. Paulo tem que falar isso. Paulo, olha, não tem dom superior, dom inferior, todos são importantes para o corpo de Cristo. E um exemplo disso é Barnabé e João Marcos. Você lembra que João Marcos abandonou a missão lá com Paulo e Barnabé? E aí, depois disso, Barnabé queria levar
João, Marcos, e Paulo falou assim, não vai levar não. Esse camarada aí não, que esse camarada abandonou a gente. E é o exemplo de Barnabé que insistiu em João Marcos. A tradição diz que João Marcos é o autor, o escritor do Evangelho de Marcos. Porque ele insistiu. Porque Barnabé insistiu nesse jovem. E, mais à frente, se não me engano, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz, traga a mim Marcos que é útil. É útil. Ele reconhece a utilidade de Marcos. Então, o que é isso? É suportar com amor. Pessoas que vão falhar, pessoas que vão errar, pessoas que vão dificultar a nossa vida na caminhada cristã. Provavelmente, se vocês congregassem comigo, vivessem comigo, vocês veriam que eu iria falhar com vocês em algum momento. E eu precisaria do perdão de vocês. Em outros momentos, vocês precisariam do meu perdão. É assim que a igreja funciona. Irmão, eu tive que resolver um problema numa igreja que nem é minha. Tava duas irmãs brigadas, tava igual Filipenses. Lê Filipenses, não me chama não, lê Filipenses. Minhas amigas lá, elas estavam brigadas. Porque uma falou uma coisa que uma outra terceira pessoa levou. Você falou assim, mas você não sabe nem quem falou o quê. Aí a irmã que tava chateada. Não, porque ela comentou isso, eu fiquei muito chateado. Eu falei, mas você fez a sua chateação ser conhecida por ela? Olha como isso aqui muda tudo. Às vezes eu chateio o Wallace. Aí o Wallace, eu não percebi que eu chateei o Wallace. Aí o que ele faz? Ele guarda no coração dele e vai falar com outra pessoa que eu chateei ele. Em vez do Wallace chegar em mim e falar assim, porque não sabe o Wallace é esse pequenininho aqui, tá? O Wallace podia chegar em mim e falar assim, Rafael, você me chateou. Porque ele me dá a oportunidade de eu pedir perdão. Isso é amor, gente. Isso é amor. Então, o amor ele precisa fazer essas coisas, ele precisa se dar, ele precisa suportar. Apenas duas aplicações antes da gente terminar. A primeira aplicação, ela é muito importante. Em primeiro lugar, a nossa vida está unida a Cristo para que essas virtudes cresçam em nós. Perceba o linguajar de Paulo na carta, principalmente no capítulo 2, verso 5. Que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Isso não é um linguajar novo, ele diz isso em Romanos também, no capítulo 6. Como permaneceremos nós no pecado, nós que morremos para o pecado e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3:1, se já ressuscitaste juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são nós estamos unidos a Cristo. É impossível essas virtudes não crescerem. A não ser que tenha algum irmão aqui numa condição muito especial de estar unido ao Rei de toda a humildade, de toda a mansidão, de toda a longanimidade, está unido a ele, mas não tem nenhum desses atributos. Eu acho improvável. Eu até acho que você possa estar tendo alguma dificuldade de colocar essas coisas em ordem, mas isso vai crescer gradualmente na sua caminhada cristã. Amém? A segunda aplicação simples para isso é bem básica, irmão. Ame. Faça o seu amor conhecido. Faça as suas insatisfações conhecidas no sentido de você dá a oportunidade para os outros do perdão. As pessoas vão te chatear e você vai chatear as pessoas. Se você percebeu que chateou, peça perdão imediatamente, retrate. Se você percebeu que a outra pessoa te chateou, leve a tua chateação até essa pessoa em particular, comunique a ela, dê a ela o benefício de te pedir perdão. Amém, irmãos? Essa é a primeira parte desse texto, né, de Paulo. Medite nessas verdades, cresça nelas. Já disse, é difícil alcançá-las, é difícil chegar para dentro delas. Nós vamos caminhar até alcançar essas virtudes na nossa vida. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por nos comunicar a Tua Palavra e nos comunicar essas verdades de vida. Longe, Senhor, longe de nós queremos levantar a bandeira da moralidade sem antes levantar a bandeira da conversão. Nós somos crentes no Senhor. O Senhor nos resgatou. Eu disse aqui, Senhor Deus, e a Tua Palavra afirma categoricamente, nós fomos unidos a Cristo. Essas virtudes não é para nos tornar apenas pessoas um pouco melhores, mas é para nos tornar semelhantes ao Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. O Teu nome vai ser glorificado na igreja
quando essas virtudes crescerem em nós, não porque nós somos homens melhores, mas porque o Senhor gerou essas virtudes nos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e nos dar um dia de paz e de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.